Você já percebeu que neste exato momento, a sua mente pode estar tomando decisões por você, sem ao menos pedir a sua permissão? Pense nisso. Quantas coisas você já fez hoje sem precisar parar para pensar? Escovou os dentes, pegou o celular, tomou aquele cafezinho e, quem sabe, seguiu o mesmo trajeto de sempre a caminho do trabalho, da escola ou de qualquer outro lugar que você está acostumado a ir. Talvez você nem tenha percebido, mas algumas dessas escolhas já estavam, de certa forma, programadas no seu cérebro. Então eu faço a você uma pergunta. Será que nós realmente escolhemos tudo aquilo que fazemos? Ou uma parte da nossa vida está sendo construída no piloto automático? É justamente sobre essa reflexão que Charles Duhigg nos apresenta em seu livro, O Poder do Hábito. Um livro que com certeza mudou a forma como eu passei a enxergar a minha própria rotina. Mas eu preciso ser honesto com você. Existe um ponto do livro com o qual eu não concordo. E talvez seja justamente por isso que esta conversa fique ainda mais interessante, hein? Porque refletir também é saber questionar. Mas, afinal, o que é um hábito? De forma simples, um hábito é um comportamento que aprendemos e repetimos tantas vezes que passa a acontecer com pouco esforço consciente. E isso não é necessariamente ruim. Imagine se todas as manhãs você precisasse pensar em como escovar os seus dentes, ou como andar, ou até mesmo como dirigir o seu veículo. Seria cansativo, não? Por isso, o cérebro automatiza determinados comportamentos repetitivos. Dessa forma, economiza energia mental e deixa nossa atenção disponível para aquilo que realmente exige uma decisão. O livro explica esse processo por meio de um ciclo, que seria uma deixa, uma rotina e uma recompensa. A deixa é o gatilho que inicia todo o processo. A rotina é o comportamento formado pelas ações que realizamos. E a recompensa é aquilo que sinaliza ao cérebro que aquele comportamento vale a pena ser repetido. Com o tempo, passamos a buscar novamente aquela mesma sensação. E assim, muitos hábitos são construídos e fortalecidos. Agora, deixe eu mostrar isso com uma situação que aconteceu comigo. Eu tinha um hábito diário de ir à padaria a pé. Todos os dias fazia praticamente o mesmo percurso. Até que um determinado dia decidi ir de carro. Comprei o pão e na hora de voltar, acabei retornando para casa a pé. Entrei, guardei as coisas. E quando olhei para a garagem e vi vazia, veio aquela sensação horrível. Meu Deus, roubaram o meu carro. Foi só então que me dei conta de que tinha deixado o carro estacionado lá na padaria. Parece engraçado, né? Mas aconteceu de verdade. E aquilo me mostrou algo muito interessante. A rotina antiga estava tão automatizada que eu simplesmente segui o caminho habitual. O hábito acabou vencendo a minha atenção. E talvez isso aconteça muito mais na nossa vida do que podemos perceber. Mas precisamos prestar atenção em algo muito importante. Até aqui estamos falando de hábitos, comportamentos que, pela repetição, podem se tornar quase automáticos. Mas nem todo comportamento repetido ou automático é necessariamente um hábito comum. Existe uma diferença entre hábito, compulsão, vício e dependência. A compulsão, por exemplo, acontece quando a pessoa sente uma vontade muito forte de fazer alguma coisa e tem dificuldade para resistir, mesmo percebendo que aquilo pode lhe fazer mal. O vício também é mais complexo. É quando existe uma perda de controle, sabe? Em alguma medida. E a pessoa continua naquele comportamento ou consumo, mesmo percebendo os problemas que ele está causando. E a dependência pode ser ainda mais profunda. A pessoa pode sentir que precisa daquilo para se sentir bem, ou até apresentar dificuldades físicas ou emocionais quando tenta parar. Perceba que existe uma relação entre essas coisas, mas elas não são as mesmas coisas. Um hábito pode se tornar automático, mas nem tudo que é automático é um vício. E nem todo comportamento repetido pode ser explicado simplesmente como um hábito. E talvez você esteja pensando agora em algum comportamento da sua própria vida. Alguma coisa que você repete e que até hoje nunca tinha parado para observar desta maneira. Se essa reflexão já fez você olhar para os seus próprios hábitos de uma maneira diferente, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que também podem se beneficiar dessa reflexão. E continue comigo, viu? Porque é justamente aqui que chegamos ao ponto do livro, o qual eu disse lá no começo, não concordo. O autor apresenta uma ferramenta muito interessante para entendermos os nossos comportamentos. Mas, na minha visão, precisamos ter cuidado para não transformar essa explicação em uma resposta para tudo.
Porque quando colocamos tudo na mesma sacola e tratamos como se fosse apenas uma questão de hábitos, podemos acabar simplificando demais situações que, na realidade, são muito mais complexas. Dizer simplesmente é só trocar o hábito nem sempre significa que seja tão simples assim. Mudar uma rotina pode ser uma escolha consciente, mas enfrentar determinados comportamentos pode exigir muito mais do que força de vontade. E é justamente por isso que eu não vejo o livro como uma fórmula capaz de explicar completamente a nossa vida. A ferramenta apresentada pelo autor é interessante, mas a vida humana é muito mais complexa do que qualquer ferramenta pode explicar sozinha. Nossas escolhas também são influenciadas por emoções, experiências, relacionamentos e pelas circunstâncias que enfrentamos. Por isso, eu vejo o livro como uma lente que nos ajuda a perceber comportamentos que sempre estiveram diante dos nossos olhos, mas que muitas vezes nós simplesmente não enxergávamos. E uma das ideias mais interessantes apresentadas no livro são os chamados hábitos-chave. São hábitos que podem desencadear mudanças em outras áreas da nossa vida. Pense em uma fileira de peças de dominó. Você não precisa derrubar todas de uma única vez. Basta derrubar a primeira para que uma sequência de quedas possa acontecer. Da mesma forma, uma pessoa que começa, por exemplo, a praticar atividade física regularmente, pode acabar criando condições para melhorar o sono, a alimentação, a disposição e até mesmo a disciplina. Não é uma fórmula automática, mas uma única mudança, quando bem escolhida, pode criar condições para que outras mudanças aconteçam. Talvez essa seja uma das grandes mensagens do livro, sabe? Você não precisa transformar a sua vida inteira de uma única vez. Talvez precise começar identificando um único comportamento que mereça ser mudado. E a partir daí, outros dominós podem começar a cair. Isso me fez pensar: qual hábito repetido todos os dias está construindo silenciosamente a pessoa que você será daqui a 5 anos? Porque o nosso futuro raramente nasce de uma única decisão. Ele costuma ser construído nas pequenas escolhas que repetimos, muitas vezes quando ninguém está nos olhando. Nós criamos os nossos hábitos e, com o tempo, eles também ajudam a construir quem nós somos. Por isso, talvez mudar de vida não comece com uma grande revolução. Talvez comece com uma pergunta bem simples: o que eu estou repetindo todos os dias e para onde isso está me levando? Eu sou o Cardoso e esta foi mais uma dica literária. Aqui os livros são apenas o ponto de partida. A reflexão é que é o verdadeiro destino. E agora eu quero saber de você. Qual hábito você gostaria de transformar na sua vida? Escreva nos comentários. Talvez a sua resposta possa ajudar outra pessoa a perceber que ela também não está sozinha nessa jornada. E falando em ajudar alguém, se você conhece uma pessoa que parece estar vivendo no piloto automático sem perceber, compartilhe essa reflexão com ela. Para acompanhar as próximas reflexões, inscreva-se no canal e venha fazer parte desta comunidade. Será um grande prazer ter você comigo acompanhando as próximas reflexões, porque eu acredito que a vida muda quando mudamos o nosso ponto de vista. Um grande abraço e até a próxima reflexão, se Deus quiser.